Galera da Vila Belmiro, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. E hoje a gente vai falar de Santos e São Bento. Pra quem não me conhece, eu sou o Rex, que faço esse canal basicamente, né? E hoje a gente vai fazer um pré-jogo, que eu ouso dizer ser o pré-jogo mais importante da história não, mas do ano, da temporada do Santos. A não ser que a gente chegue numa final, numa disputa de título por Libertadores, Copa do Brasil e tal. E eu vou ser sincero, eu sempre vou falar, é difícil a gente chegar. E, bom, eu falo desde quando a gente começou a engrenar, lá naquele comecinho de Paulista, na pré-Libertadores, né? Muitos vieram me falar, o Alan vai dar certo, nesse ano nesse ano a gente vai ganhar tudo. E eu falei, né? Quem segue o canal há muito tempo vai lembrar, eu falei, calma, início de projeto vai durar 3 anos. O importante é manter o Alan para ficar os 3 anos e a gente elaborar um projeto. Bom, o Alan não ficou, e dá pra falar, o Alan não deu certo, né? Pode dizer, mas isso daria certo a longo prazo. Não discordo. A questão é que ele não ficou a longo prazo, logo, o pouco prazo que ele ficou não deu certo. O time realmente ficou muito inoperante, muito sem ofensividade, um time muito passivo, um time que não atacava. É claro, podia ser que a longo prazo a filosofia dele entrasse e o time melhorasse. Não foi o que aconteceu. Então o Alan realmente não deu certo. A gente pode tirar esse saldo, né? Final. Mas desde aquela época, quando o time estava começando a render, eu falei assim, gente, é um ano que o Santos vai lutar para ficar na primeira divisão, lutar pelos melhores lugares e lutar para chegar um pouquinho longe. É um ano de reconstrução, é um ano sem contratações, é um ano com um técnico que está começando a pegar o time, que não conhece nada do time, que vai tentar implementar um projeto. Muitos lembram disso. Hoje chegamos nesse vídeo. Pode ser que o pré-jogo mais importante do ano seja esse. Seja o pré-jogo de Santos e São Bento, lutando pela primeira divisão. É vexame o Santos cair para segunda, ou tá nessa posição de estar disputando? Isso é inegável. É um vexame a gente chegar num jogo onde, se a gente perder, a gente está rebaixado para a segunda divisão do Paulista. Do campeonato onde o São Bento, como eu vou mostrar aqui para vocês, com todo respeito ao São Bento, tem muito cara de catadão, sabe? Daquele time que pegou jogadores que tinham disponível e botou para jogar. Porque é um time que caiu da Série C para a Série D. E sofreu muito com o Covid. Eu não sei quem vai lembrar, mas o São Bento, aquele time que passou no Globo Esporte, né, no ano passado, como um time que, por causa de Covid, tinha 11 titulares e um reserva, que era o goleiro, e esse goleiro entrou como atacante no segundo tempo. Esse é o time que está disputando hoje, com a gente, uma vaga na primeira divisão. Então, é vexame? É vexame. Mas, dentro desse vexame, a gente tem que abrir os olhos e não deixar esse vexame ficar histórico. Porque se amanhã a gente ganhar, ou até se a gente empatar com o São Bento, isso vai ser esquecido. Vamos ser sinceros, daqui 2 meses, 3 meses, ninguém vai lembrar, nem a gente, que a gente passou por essa situação. Pode ter ficado marcado na história, em 2021 o Santos teve a pior campanha do Paulista, mas vamos ser sinceros, se não cair ninguém liga. Então, amanhã, mesmo sendo um vexame sério nessa situação, a gente tem que ganhar. E partindo desse princípio que a gente tem que ganhar, eu trago para vocês o nosso pré-jogo. Começo o pré-jogo apresentando a escalação dos times. Vamos começar como o Santos, claro, né? O treinador vai ser o Marcelo Fernandes, que nem eu sempre falei que para mim tinha que ser o Marcelo Fernandes. Botar o Diniz agora é um suicídio, é um cara que não conhece o time, que o elenco ainda não tem confiança, ia ser simplesmente querer queimar o cara. Bota o Marcelo Fernandes, deixa ele fazer o trabalho dele e vamos rezar para dar certo. Se o Santos jogar como jogou contra o Red Bull, contra o Palmeiras, eu tenho muita convicção que o Santos ganha, tá? Mas vamos lá. Como é que vem o Santos? Time força total. JP no gol, João Paulo. Pará na lateral direita. Kaique na zaga pela direita. Luan Pérez na zaga pela esquerda e Felipe Jonathan. Essa zaga aqui me preocupa muito. Por quê? Porque o Pará e o Felipe Jonathan estão muito mal. O Márcio não pode jogar, então não tem nem o que discutir. Mas o Presuntinho, ele tá sempre subindo, né? O primeiro volante e o segundo, eles trocam de posição e ambos ficam lá na frente. Mas quando você faz isso, uma coisa que eu sempre falei, um dos laterais tem que ficar, né? Então se sobe o Felipe Jonathan, fica o Pará. Se sobe o Pará, fica o Felipe Jonathan. E aí você forma uma linha de 3 defensiva. O Presunto, ele só deixa os 2 na zaga, sobe os 2 laterais, sobe os 2 volantes. Então fica uma linha de 2. Isso não existe. E aí fica um buracaço do Santos lá atrás, sabe? Então, essa defesa me preocupa bastante. Não pelos jogadores só, mas por quem tá escalando. Aí no meio a gente tem Balieiro, Jean Mota e Gabriel Pirani.
O meio que ele tem jogado, o meio que não tá mal, tá? O Alisson não tá voltando de lesão ainda, então por isso que ele não vai jogar. Mas o meio que não tá mal, meio que de fato tá construindo, que tá criando jogadas, que tá aparecendo. O Pirani tá surpreendentemente muito bem. O Giamota também tá melhorando bastante, né? Acho que contra times fracos ele ainda vai melhor, então o Giamota bem. Aí no ataque tem aqui no wall, falando Marinho, Lucas Braga e Caio Jorge. Esse Marinho é um trabalho que ele tá fazendo constante pra tentar jogar amanhã. Eu vou apostar no Ângelo, tá? Que vai jogar o Ângelo, Gabriel, amanhã. Lucas Braga e Caio Jorge. E é a chance de o Mourinho criar uma história, né? Ele não é tão decisivo quanto o Marinho, mas às vezes não precisa ser. Ele é mais criativo. E às vezes é disso que a gente vai precisar, dessa criatividade. Amanhã é o dia do Ângelo. Quem sabe ser o menino Salvador. Mas se não for, tá tudo bem. Tem 16 anos. Lembre-se disso. E essa é a escalação do Santos. Vamos para a do São Bento, que hoje eu analisei até o técnico. O técnico é o Edson Vieira. Trago aqui para vocês o perfil de Edson Vieira. No São Bento ele ganhou 3 jogos. Empatou 13. Perdeu 10. Perdeu 10. Ele tem menos do que 1 ponto por jogo. Tá? É um treinador que não tem bons números. Eu até me surpreendo que ele tenha ficado no São Bento, mas acredito que seja porque esse é um campeonato paulista e não se espera muito de São Bento, que é um time fraco do interior, com todo respeito ao São Bento. É fraco, digo, em campanha, não em tradição. São Bento é um time bem clássico, né? É um time frágil, né, do interior e tá com números ruins, mas que eram até esperados. Mas Edson Vieira não é um grande técnico, a nível de número, pelo menos. São Bento vem no gol com o Luiz Daniel. Luiz Daniel é aquele goleiro que contra o Botafogo de Ribeirão Preto tomou um frango ridículo, sei quem vai lembrar, que o cara recua pra ele, ele chuta, ele erra o chute e a bola entra dentro do gol. O que eu posso falar dele? Cara, ele não é um goleiro horrível, tá? Ele não é um goleiro horrível. Ele sofre 1,1 gol por jogo, que é a mesma média de São Bento, é claro, né? Mas ele é um goleiro que salva 3,1 bolas por jogo. Ele é um goleiro que o próprio... nossa, fugiu o nome dele. Mas depois eu falo, assim que eu lembrar. Que foi no canal do Noronha. Falou que é um dos goleiros que mais salva o São Bento, tá? Então, ele tá longe... O Biratã. Ele é um que foi lá no canal do Noronha. Ele falou que simplesmente... O Bira falou que simplesmente ele é um dos goleiros que mais salva o São Bento. Então, é um goleiro que o Santos vai ter dificuldade. É um goleiro que vai tentar parar o Santos, tá? Não é um goleiro frágil. Na lateral direita, a gente tem Gabriel. O Gabriel de Souza Inocêncio, na verdade, ele é atacante, tá? Ele é atacante. Mas tá jogando improvisado na lateral. Lembra que eu falei que tinha uma carinha de catadão? Então, o Gabriel é o cara que contra o Corinthians saiu driblando da lateral direita até o gol e fez um gol de fora da área. Não sei quem lembra disso. É o Gabriel. É exatamente o único gol, né, que ele fez no Campeonato Paulista. Ele é um jogador muito perigoso, que tem números de passes interessantes. E por incrível que pareça, tá fazendo números defensivos até que legais. Ele não tem números tão bons, por exemplo, quanto o Pará, mas até que tem números legais, tá? Pra vocês terem uma noção, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar outro ano. Não, se eu consigo pegar esse. Mas o Gabriel é um jogador perigoso. É um jogador que vai vir pra cima. É um lateral incisivo. E que vai ir pra cima do Felipe Jonathan. E vai ir pra cima do Lucas Braga. Então, se o Santos não estiver esperto pra fazer uma marcação reforçada em cima dele, vai sofrer na parte esquerda, que é a parte que foi horrível, né, contra o Palmeiras. Então, fiquemos de olho. Dirceu é um zagueiro bem interessante, mas ele marca bastante, ele corre bastante, mas ele já tem 33 anos, ele é um cara mais velho, né? Ele é um cara que, por exemplo, tem números até piores do que o Gabriel, às vezes defensivos, mas é uma zaga até que sólida. O Dirceu não é um zagueiro ruim, tá? Ele tem uma média de 1,1 gol por jogo, que não é baixo, né? O Bruno Leonardo é outro zagueiro deles, marca aqui na parte esquerda. Ele tem números defensivos já um pouco piores ainda do que o do Dirceu. Ele tem 24 anos, ele é novo, então ele vai correr mais, até que ele vai ficar do lado do Marinho ou do Ângelo, então isso é uma coisa interessante, ele corre mais. A gente pode ver que ele não deixa muitos buracos atrás dele. E, que eu falei, uma média defensiva boa do São Bento. O Julinho é o lateral esquerdo, tá? Ele tem problemas de erros. Como assim? Ele muitas vezes erra passe, ele erra desarme, ele erra bote. Então é um campo que vai dar para o Santos passar. É o campo que vai estar o Ângelo, é o campo que vai estar o Marinho, tá? É o campo deles. Entretanto, ele já fez um gol nesse Paulista. Ele é um cara que chega no ataque às vezes. Mas, ó, defensivamente ele é pior, bem pior do que o Gabriel, bem pior que os dois zagueiros, tá? Então, o Julinho seria o campo pro Santos atacar.
Qual o lugar que o Santos pode criar jogada? Em cima do Julinho, na parte direita. Na parte em que, teoricamente, o Santos é melhor. Na parte em que o Marinho tem que puxar a responsabilidade de se jogar. Que o Ângelo vai ter que, infelizmente, tá muito novo, tá? Mas vai ter que brilhar. É em cima do Julinho, tá? E aí a gente chega nos meias. A gente tem o Escobar. O Escobar tem 32 anos, não é o Escobar Pablo. Mas é um cara que tem passes bem intermediários, mas tem uma boa defesa, tá? Ele corta, faz bastante interceptações. O Escobar, ele corre quase o campo todo, ó. Para se perceber, ele corre para a esquerda, ele corre para a direita, ele marca, ele vai na zaga. É um cara que fecha bem, que nem eu falei. O São Bento tomou 1,1 gol por jogo. O São Bento é um time que geralmente até começa perdendo, mas empata. E depois não toma mais gol. Então é um cara que vai encher o saco, o Escobar, tá? Vamos então para Júlio Rush. Esse aqui, na verdade, era lá do Curitiba. Ele tem números de passe melhores, por exemplo, mas tem números de defesa piores. Ele é um cara que vai armar mais o jogo do que, por exemplo, o Escobar. Ele é um volante mais criativo, mais meia mesmo, né? Ele tem 23 anos, é novo, corre bastante, inclusive. É um cara pra gente ficar esperto, que quando chega mais pra frente, é um cara que tende a levar perigo, tá? Então, fiquem espertos com o Júlio Rush. Pro próximo é Daniel Costa. Esse é o armador, é o playmaking. Ele corre o campo inteiro. Ele defende, ele ataca, ele vai pro canto, ele vai pra ponta, ele vai pro meio. É um dos craques do time deles, inclusive, tá? Ele já fez, não fez gol, mas já deu 4 assistências. Tem bons números de passe e até números interessantes de defesa para um meio armador. Ele lembra muito o Pirani em movimentação. Ele vai para todos os lugares. Ele vai lá na zaga marcar, como vai lá no ataque criar, tá? Então é um cara que tá em todos os lugares. É o cara que cobra escanteio, é o cara que vai na área bater, é o cara que vai pro canto na esquerda puxar jogada, vai na direita puxar jogada, vai no meio puxar jogada. Então é um jogador interessante. Eles vão vir nesse 4-3-3? Vão, tá? Vão. E aí a gente entra com o Diego Tavares. O Diego Tavares é o cara que joga na ponta direita do time do São Bento. O Diego Tavares, ele é o artilheiro do time disparado, tem 4 gols só nesse Paulista, tá? Ele tem números de passe bem razoáveis, mas ele tem mais números de finalização. E ele volta pra marcar, ele é um jogador solidário. Então, ó, pode ver, ele tá quase na lateral, ó, nas duas, porque ele joga nas duas partes do campo. Ele é um cara criativo, que volta pra marcar e que ajuda muito o São Bento. Eu diria que o craque realmente do São Bento é Júlio Tavares, é o artilheiro do São Bento. Ele antigamente era atacante de área. Quando chegou o técnico novo, esse Edson Vieira, botou ele na ponta. E aí botou nas duas pontas já, pra testar. Dessa vez ele joga na direita, tá? Ele é um jogador muito perigoso pro Santos. Tem que ficar em visão mega dobrada nele. Percebam, já temos 2 perigosos na direita. Do ataque do São Bento, esquerda defensiva do Santos. Temos esse cara aqui, ó, o Diego Tavares, e temos o Gabriel. 2 caras que vão vir pela direita tentar fazer gol. E rapaz, isso é tudo em cima do Felipe Jonathan, que está muito mal, do Luan Pérez, que não está na melhor fase, e do Lucas Braga, que não está voltando tanto para marcar. Então, o Santos tem que ter outra postura. Se não tiver outra postura, por mais que o time seja fraco, o Santos tem chance de cair, tá? O ponto forte deles é o ponto fraco do Santos. Vamos pro próximo. O próximo jogador, ele não é tão perigoso, esse é perigoso. É o Giovanni Tinga. O Giovanni Tinga, ele é o centroavante hoje do time, ele é 23 anos, fez só um gol, tá, por enquanto. Mas ele é um cara que joga o campo todo, volta pra marcar, ele é meio Caio Jorge, sabe? Ele até volta pra marcar, volta pra armar. É um cara que entra na área cabeceando, então você tem que ficar esperto com bola aérea também, tá? E é um jogador que leva perigo, sim, ele leva perigo. Se a bola chegar, ele vai levar perigo. É um craque? Não, eu diria que, por exemplo, ele não é tão perigoso contra o Diego Tavares. Mas é um cara que vai levar perigo, que vai tocar pro Diego Tavares. Então ele tem que ficar esperto também nele. Vamos lá. O São Bento, cara, nessa temporada, ele não está indo muito bem, obviamente, está com 9 pontos. Não ganhou nenhum jogo até o último jogo. Então até o último jogo ele não tinha uma vitória, só tinha empates. Tinha 6 empates no Paulista. O resto eram tudo derrotas e uma vitória que ele conseguiu no último jogo, tá? O São Bento, hoje, ele depende muito de alguns jogadores, tá? Muito de alguns jogadores. E o Marcão, por exemplo, deles não vai estar em campo, tá? Esse aqui, ó, Marcão, acho que né? Ele não vai estar em campo, tá? Seria o zagueirão. Então, a gente tem que tentar aproveitar disso, por exemplo, tá? O time do São Bento é um time perigoso, é um time que cria. Vamos pegar o número deles, ó. Ele tem 0,7 gols por jogo, então o foco deles não é fazer gol. O foco deles não é fazer gol, tá? Eles têm, hoje, de posse de bola, eles têm com 43% de posse de bola, então eles abdicam de jogar, muitas vezes. Eles é aquele time que dão pro time adversário. E eles tomam por gol cerca de 1,1 gol por jogo, tá? Tá aqui, ó, 1,1 gol por jogo.
Então é um time que toma mais gol do que faz, tá? É um time que toma mais gol do que faz. O que isso quer dizer pro Santos? Quer dizer que o Santos tem que ficar bem e impor o jogo. O Santos não pode ficar lá atrás esperando, não pode fazer um futebol reativo contra o São Bento. Porque o São Bento é aquele time que vai tacar e tentar um gol. Porque a média dele é 0,7, bem próximo de 1, presta atenção. Ou seja, ele tem uma boa chance nessa zaga frágil do Santos, de fazer um gol. Então o Santos tem que ter cabeça no lugar, organização tática, tentar fazer o gol no São Bento e não tomar. E pressionar. Manter eles pressionados para tentar ganhar esse jogo. Fazer 1, fazer 2, fazer 3. Acalmar o jogo. Eles não vão ter poder de reação, muito provavelmente, se o Santos fizer 2, se o Santos fizer 3. Mas se o Santos ficar no 1-1 ou no 1-0, é perigoso. Contra o Novo Horizontino, time que deu muita dificuldade para o Santos, eles ganharam 2-1. Tava 1-1. Último momento da hora, lance, bola na área, gol do São Bento. Não vamos contar com a sorte. Vamos contar com competência. Eu acredito que é muito difícil o Santos ser rebaixado amanhã. Mas o Santos tem feito coisas muito difíceis nessa temporada. Então vamos torcer com afinco, sem ficar xingando ninguém, o máximo de apoio possível para tentar deixar os jogadores com a melhor cabeça possível. A torcida do São Bento está fazendo uma vaquinha para eles, inclusive, tá? Então, eles vão ter uma vaquinha de premiação depois do jogo contra o Santos. Se vocês entenderem a empolgação que esses caras vão estar, tentem deixar os jogadores empolgados. Não é momento de cobrança. É momento de empolgar esses caras para amanhã a gente não ter a mais bonita história uma das mais bonitas histórias do Brasil. O time que nunca caiu, caindo. Amanhã é dia de ficar na Série A. Agradeço a todos vocês, meus amigos. Espero que amanhã o dia seja bom. Tá ótimo? Feliz Dia das Mães para todo mundo. Todas as mulheres que assistem o canal, todos os filhos, todos os maridos. Muito obrigado, meus queridos. É isso. Um abraço. Peço seu like, seu compartilhamento, sua inscrição. E agora eu fui.